Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos alunos do sexto ano. Meu nome é Danilo, sou professor de História e estarei com vocês aqui em todos os momentos que eu puder ajudá-los nos seus estudos, sejam eles de História, propriamente dito, seja eles com relação a dificuldades que vocês estejam enfrentando nesse momento de pandemia. É evidente que eu tenho pouco a poder ajudar com relação aos problemas práticos que vocês estão vivendo, porém, é, se quiserem conversar, se quiserem pedir sugestões também de outras disciplinas, me coloco à disposição. O que eu quero é poder ser um pouco mais efetivo, o que eu quero é poder ajudar um pouco mais nessa condição tão difícil que é de estudar na pandemia, tá bom? Contem comigo no que vocês precisarem e no que eu puder ajudar. Pessoal, vocês vão perceber que as nossas videoaulas, na medida em que essa pandemia continue, elas vão ocorrer neste formato. Nós vamos articular, ora, Google Sala de Aula, aqui comigo, nas videoaulas gravadas, ora, as aulas do Centro de Mídia, que vocês vão encontrar os professores que ministram as aulas lá. Nós vamos articular esses dois momentos. Então, na maioria das vezes, eu vou estar aqui para ajudá-los a entender o que é passado lá ou passar o que está sendo trabalhado lá de uma outra forma, tá? O importante é que vocês consigam chegar ao conhecimento de forma plena. E eu estou aqui para isso, tá bem? Bom, a gente vai funcionar dessa forma. Eu vou chegar aqui, me apresentar, dar as boas-vindas e a gente já vai para a aula, colocando a aula mais ou menos assim. O slide que eu trabalharia na sala de aula, aqui, sendo trabalhado dessa forma, para que vocês visualizem a minha explicação. Tá? Então, vamos lá, eu vou ampliar a tela para vocês, para que a gente consiga trabalhar esses primeiros conceitos de forma mais simples e rápida possível, tá? Então, nós vamos estudar história. E o que, que é isso? O que, que é história? História é uma área do conhecimento. O conhecimento é dividido em várias áreas: história, geografia, matemática, português, idiomas, assim por diante. É uma área do conhecimento que estuda o processo de mudanças ocorridas na sociedade. Então, todas as mudanças ocorridas dentro das sociedades são objetos de estudo da história. Entretanto, também investiga as permanências, ou seja, aquilo que, mesmo com o passar dos anos, não mudou ou mudou pouco. Então, a história é uma ciência, é uma área do conhecimento que estuda processos de mudanças e processos de permanências no desenvolvimento das sociedades. Danilo, visualizar isso nas sociedades para mim é muito difícil. Tem como você dar um exemplo mais próximo para que eu consiga entender? É evidente. Posso sim. A sua vida, por exemplo, eu já comentei isso com alguns alunos que estiveram em sala de aula. A sua vida, quando você tiver 30 anos de idade, muitas mudanças terão ocorrido na sua vida, não é verdade? Pois bem, estas mudanças que ocorreram na sua vida podem ser objetos de estudo de um historiador, para que se entenda o porquê ou como que você chegou àquele momento. Então, estar de uma forma no presente significa que ocorreram mudanças no passado que te transformaram na pessoa que é hoje. Porém, também existem permanências. Vou dar um exemplo. Daqui a 30 anos, você vai estar aí com seus 39, 40, 41 anos, tá? Você vai estar falando o idioma português.
Eu posso ter aprendido inglês, francês, alemão, sim, mas a sua principal língua, a língua principal será o português. Veja que o idioma português vai ser uma permanência na sua vida daqui a 30 anos. Então, perceba que a história, ela estuda o que muda e o que não muda na vida das pessoas e na vida das sociedades. Entende? Pois bem, a história permite perceber o modo como as pessoas viviam nos tempos antigos, para que entenda-se os tempos presentes. A história, pessoal, a história é dinâmica. A história não é o estudo do passado. A história é estudo do presente e do passado. Tá? Estudamos o presente, porque o presente tem ligações com o passado, e a partir deste presente conseguimos projetar o futuro. Então veja que é tudo muito dinâmico na história. A história não é como era no meu tempo, uma decoreba de datas, de nomes, absolutamente. São estudos de processos. Se a gente entende os processos ocorridos nas sociedades, no país, na cidade ou nossa vida, nós temos mais condições de entender melhor o mundo que vivemos. Tudo bem? A história estabelece relação entre o passado e os tempos atuais para compreender as sociedades. Exatamente isso que eu disse. Nós temos que sempre articular o passado com o presente. O presente existe porque houve um passado que o construiu, tá? Nós, eu, Danilo, você, aluno, você, aluna, somos resultados exatos do nosso processo histórico. A vida que nossos pais, nossos responsáveis, a vida que levamos até agora, no contexto de pandemia, ainda é mais decisivo, nos transformam no que nós somos hoje. Entende? A história é, portanto, o estudo dos seres humanos no tempo. Esta é a melhor definição para a ciência histórica. A história é, portanto, o estudo dos seres humanos no tempo. E como essa escrita da história organiza o tempo? Organiza o tempo a partir de calendários. Os calendários podem ser vários. O calendário que nós mais conhecemos é o calendário cristão, que conta o tempo a partir do nascimento de Cristo. Então, nós estamos no ano de 2021, do nascimento de Cristo. Cristo nasceu no ano 1 e estamos no ano 2021 após o nascimento de Cristo. Tudo bem? Porém, não existe apenas o calendário cristão. Existe o calendário judaico, que conta o tempo a partir do ano 3760 antes do nascimento de Cristo. Então, para você saber qual que é o ano judaico, é você pegar o 2021 mais 3760. Nossa, Danilo, então quer dizer que para os judeus nós estamos mais do ano 5000? Exato. Então veja que o calendário ele conta o tempo conforme a cultura do povo. O muçulmano já é diferente. O muçulmano, a gente vai estudar o que é judeu, o que é muçulmano no devido tempo, tá, pessoal? O que eu gostaria que vocês percebessem é que o tempo é organizado de forma cultural. Cada povo conta o tempo conforme lhe convém. Os muçulmanos contam o tempo a partir do ano 622 depois de Cristo. É diferente. Então, para os muçulmanos, o ano é 2021 menos 622. Aí é o ano muçulmano. Tudo bem? Então, veja que no calendário muçulmano nós estamos conta-se o tempo, né? Na verdade, o tempo nós vivemos no mesmo tempo, mas conta-se o tempo de forma diferente. Conta-se o tempo numa forma no calendário muçulmano e conta-se o tempo numa forma diferente no calendário judaico. Mas qual é o calendário que a maioria do mundo segue? O calendário cristão, esse calendário que temos hoje, que seguimos hoje. Tá? O calendário cristão é o mais usado
e divide o tempo em dia, mês, ano e década de 10 anos, século de 100 anos e milênio de 1000 anos. Eventos anteriores ao nascimento de Cristo são marcados com a sigla AC, antes de Cristo. Então, lembra que eu falei agora há pouco? No calendário cristão, as datas são a partir do nascimento de Cristo? Pois bem, mas já existia muita história na humanidade antes do nascimento de Cristo. Então, tudo o que ocorreu antes do nascimento de Cristo levam as siglas AC, tá? Vou dar um exemplo aqui. O Império Romano se forma na Península Itálica no ano 27 a.C. A gente vai estudar isso aqui lá no finalzinho do ano, tá? Então, 27 a.C., por quê? Porque foram 27 anos antes do nascimento de Cristo, tá? Então, temos no calendário cristão as datas AC, antes de Cristo, e as datas DC, depois de Cristo, tá? Para ordenar os fatos e acontecimentos, utiliza-se a linha do tempo, que pode ser construída em unidades de tempo como anos, décadas e séculos. Diferença entre tempo histórico e tempo da natureza. Tempo histórico. O que é o tempo histórico, Danilo? Tempo relacionado às mudanças e permanências na trajetória dos seres humanos na Terra. Tempo relacionado às mudanças e permanências na trajetória dos seres humanos da Terra. Um exemplo, o nascimento de Cristo. Então, por exemplo, o nascimento de Cristo faz parte do tempo histórico. Teve uma marca, marcou-se o ano 1 como o nascimento de Cristo. Outro exemplo, a queda de Roma, do Império Romano, em 476. Também estudaremos no finalzinho desse ano, no início do ano que vem. É um tempo histórico, é um tempo que foi marcado na história e ficou registrado para o entendimento das relações humanas. Tá? Então, todo tempo que é marcado com trajetória humana, a partir das trajetórias humanas, é um tempo histórico. Tá? O nascimento, seu nascimento, há 11, 12 anos atrás, é o tempo histórico. Marca uma trajetória humana. Tá? O tempo histórico ele é diferente do tempo da natureza, organizado com base nos acontecimentos naturais. Então, luas, lua minguante, lua nova, lua cheia, lua crescente, tempos da natureza, tempos de chuva, tempos de seca, primavera, verão, outono, inverno. Então, veja que estes tempos que são ligados a acontecimentos naturais são conhecidos como tempos da natureza. Tá? Tempo histórico é um tempo social, tempo da natureza é um tempo natural. São diferentes. Tá? Organiza-se o tempo histórico em 5 grandes períodos. Então, os historiadores, eles dividiram o tempo histórico em 5 grandes períodos para melhor entender, para facilitar, para organizar os estudos históricos. Então, a pré-história acontece do surgimento do gênero Homo, dos símios, dos primatas, semelhantes aos seres humanos, há cerca de 2 milhões de anos atrás, até a invenção da escrita, ocorrida por volta de 3.500 a.C. Tá? Então, toda essa grande quantidade de tempo histórico marca a pré-história. A Idade Antiga é de 3.500 a.C. até a queda do Império Romano do Ocidente, em 476 d.C. Marca a História Antiga, ou a Idade Antiga. Nós, nos 6º anos, estudaremos esses 2 períodos, pré-história e História Antiga, ou Idade Antiga. Já a Idade Média ocorre de 476 até a invasão da cidade de Constantinopla, atual Istambul, pelos turcos em 1453.
Não se preocupem com esses fatos, tá, pessoal? Estes fatos serão explicados no devido tempo, quando vocês tiverem maturidade para entender. O que importa vocês entenderem é que o tempo histórico é dividido de várias formas e alguns historiadores importantes dividiram desta forma. Idade Moderna, de 1453 até o início da Revolução Francesa, em 1789. E a Idade Contemporânea, o que a gente vive hoje, a história contemporânea, de 1789 até os dias atuais. Essa organização foi criada por historiadores europeus no século XIX, de 1801 a 1900. Então, os historiadores, nesse período, acharam por bem dividir a história em 5 grandes períodos, tá? Mas existem algumas críticas com relação a isso, alguns pontos negativos. Quais seriam? Uma, porque valoriza apenas fatos importantes ocorridos na Europa. Então, quando você divide o tempo dessa forma que a gente acabou de ver, ele está valorizando fatos ocorridos no continente europeu, tá? Danilo, eu não sei direito o que é continente europeu ainda. Também não se preocupe com isso. Nós vamos ver mapas, nós vamos articular com as aulas de geografia, isso não tem problema. O problema, a única questão que eu quero que vocês entendam é que aquela divisão que a gente acabou de ver agora estabelece prioridades de um povo específico, não levando em consideração, por exemplo, a vida na América, dos indígenas antes do descobrimento, antes da chegada dos portugueses aqui, tá? E as fontes escritas são mais importantes do que as outras fontes. Também é uma crítica, porque para esses historiadores, a história escrita tem mais valor do que a história não escrita, tá? Povos que não sabem ler e escrever teriam menos importância do que povos que sabem ler e escrever, o que é uma bobagem, o que a gente sabe hoje que não se sustenta. Os povos que não escrevem, que não leem, têm história da mesma forma que os povos que leem e que escrevem, tá? Por fim, cheguei aqui à minha última parte, falando sobre de onde os historiadores tiram as informações para criar história. Tiram de vestígios, de marcas, de passagens que os seres humanos deixam no tempo. Estas marcas, esses vestígios, recebem o nome de fontes históricas. Danilo, me dá um exemplo. Um diário, um CD, uma foto, uma história que você escuta de um avô, de uma avó, de uma pessoa mais velha. Então, a fonte histórica é a origem de onde se tira a história. Se você mexer aí nas coisas dos seus familiares e encontrar um objeto antigo, este objeto antigo é uma fonte histórica, porque a partir deste objeto antigo pode-se contar a história de um período, tá? Então, vamos lá. Exemplo bem simples, que muita gente sabe e já deve pensar. Mexe nas coisas aí da mamãe, do papai, do responsável e tira uma foto lá de 1990. Há muito tempo atrás. Quando a pessoa que tirou essa foto olha essa foto, ela vai lembrar como foi aquele dia, como foi aquele momento, e vai relatar a história. Veja que a partir de uma fonte histórica se produz história. Tá? Isso é com fotografia, com uma música, com uma dança e assim por diante, tá? As fontes históricas podem ser escritas, documentos, podem ser visuais, quadros, fotos, pode ser uma cultura material, pode ser um objeto, pode ser um sapato, pode ser um objeto de cerâmica da pré-história, ou fontes orais, ou contos de pessoas antigas. Tudo bem? Por fim, para terminar, chegamos em como que se produz o conhecimento histórico. O historiador escolhe o assunto que quer conhecer e o delimita no tempo. Simples. É impossível estudar tudo. Então, o historiador define, a partir de interesses pessoais ou de grupos
de algum grupo específico o período que ele vai estudar. Então, suponhamos que eu quero estudar a década de 90, de 1990 a 1991. Tá? Então, há um recorte de tempo, uma escolha de um tempo determinado. Reúne-se as fontes, documentos, músicas do período, poemas do período. Então, busca-se fontes, marcas e vestígios daquele período que quer ser estudado. Organiza, seleciona e analisa as fontes. E isso é muito importante. Por quê? Porque só as fontes verdadeiras que podem ser abordadas. Conversei com o meu 6º ano aqui de Tremembé, onde eu moro, e um coleguinha falou, mas professor, então nesta fonte não entra fake news, notícias falsas. Evidente. Se você escolher uma fonte histórica que é mentirosa, logo aquela história não vai ser verdadeira. Tá? Então, deve-se selecionar as fontes históricas de credibilidade, que a gente pode aceitar como reais, como verdadeiras. Constrói-se uma interpretação sobre aquele assunto. Então, a partir desses documentos, desses relatos, dessas marcas deixadas no tempo, o historiador escreve o que deveria ter acontecido. Então, veja, o historiador não tira a história da cabeça dele. Ele pesquisa elementos que foram presentes em um determinado tempo para que ele produza a história. Além disso, para construir o conhecimento histórico, o historiador necessita do saber elaborado por profissionais de outras áreas, como geógrafos, arqueólogos, filósofos ou sociólogos, etc. Tá? Então, o historiador não produz história sozinho. Ele tem que ter a ajuda do geógrafo, porque a história ocorreu em algum lugar específico, do arqueólogo, e dependendo se o fato é muito antigo, não tem fontes escritas, ele vai ter que ter uma interpretação de um cientista diferenciado, ele vai pegar uma opinião de um sociólogo, de um filósofo, para entender o pensamento da época, para que depois se construa a história daquele momento escolhido. Tá? Entendem, pessoal, que o trabalho do historiador ele é muito importante porque ele dá sentido para a vida que se vive no presente? Se você conseguiu entender isso, nossa aula de hoje foi muito, mas foi muito interessante e prazerosa mesmo. Tá? Deixa eu interromper meu compartilhamento. Quero agradecer demais este primeiro momento que estou trazendo aqui com vocês, estou vivendo aqui com vocês. Usem aqui as ferramentas de comunicação aqui do Google Sala de Aula, entrem em contato com o WhatsApp da escola, eu vou tentar entrar no grupo lá para poder atendê-los também, e espero que nós consigamos ter um ano proveitoso, prazeroso, apesar dessas dificuldades terríveis que estamos vivendo por razão da Covid-19. Tá? Obrigado, 6º ano. A gente se vê na próxima. Tchau, tchau.